Bora falar de futebol? Bora falar de Palmeiras 3, Libertad 0, segunda partida das quartas de final. Palmeiras está classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Lembrando, classificação que acontece porque na primeira partida o Verdão empatou por 1-1 no Paraguai. Bom destacar que o Palmeiras alcança o sexto placar de 3-0 em 18 partidas. E por que eu uso o recorte de 18 partidas? Porque é justamente a era Andrei Lopes, Abel Ferreira. O sexto placar de 3-0. Vale destacar também que o Palmeiras tem outros dois placares muito impactantes de 5-0. É uma equipe muito forte ofensivamente e muito sólida defensivamente. Os números comprovam. Nesses 18 jogos, nesse recorte, Palmeiras tem 43 gols marcados e somente 10 gols sofridos. É de fato um time que encaixou. Para analisar essa partida, eu quero antes lembrar o seguinte. Eu quero lembrar você que o duelo contra o Libertad foi no Paraguai o duelo que mais exigiu do Palmeiras nessa era Andrei Lopes, Abel Ferreira. Foi o duelo que mais criou dificuldades para o Palmeiras, não à toa, o time quase saiu derrotado. Precisou do Everton, precisou da trave, não criou tanto quanto tinha criado, quanto habitualmente cria. E para falar, aliás, e antes de falar dessa partida especificamente, eu quero falar que a 1xBet preparou uma surpresa. Eu vou sortear um prêmio para a galera no meu Instagram muito em breve com o patrocínio da 1xBet. Mas enfim, é só um spoiler. Mais tarde vocês vão saber melhor como é que vai ser essa história. Agora vamos continuar falando de Palmeiras e Libertad, esse resultado por 3-0, porque alguns pontos importantes têm de ser destacados. Há uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo tempo dessa partida. Na primeira etapa, é interessante pontuar, o Libertad adotou uma postura um pouco mais recuada, porém com uma intensidade muito grande. Porque muitas vezes as pessoas confundem, não, o time recuou a marcação, o time não está intenso. Não, a equipe pode estar intensa. Ela não é intensa só quando a marcação é lá em cima. Ela pode ser intensa com uma marcação em linha média ou até mais recuado. E o Libertad adotou essa marcação em linha média. O detalhe é o seguinte, o Palmeiras trabalhava com uma equipe que colocava dois homens à frente e não dois pontas e um centroavante. E aí eu vou puxar aqui a prancheta para mostrar como o Palmeiras atuou na primeira etapa. E aí você vai observar bem. O Palmeiras atuou, o Libertad está com os X aqui marcando num 4-4-2. E o Palmeiras colocou o Rony e o Gabriel Veron aqui, onde você está observando. E aí, no momento em que o Palmeiras coloca o Gabriel Veron e o Rony aqui, e deixa aqui na direita o Marcos Rocha e aqui o Vinha sem os pontas para trabalhar, eles não conseguem ter um apoio suficiente. O Gabriel Menino, o Scarpa e o Veiga até podem ajudar, mas eles não conseguiam fazer isso porque a marcação aqui era muito intensa. Então eles não tinham como ajudar para fazer esse trabalho de abertura e de apoio. No fim das contas, o Palmeiras pouco utilizou os lados do campo para trabalhar. E os dois jogadores aqui ficaram encaixotados, o Veron e o Rony, e não participaram da partida. No fim, como você vai perceber nos lances, o Palmeiras precisou abusar do quê? Das jogadas que a conclusão já saía desse ponto, já saía daqui, da intermediária, porque a construção pelos lados não aconteceu e os dois atacantes estavam encaixotados, com o Danilo um pouco mais recuado e os dois zagueiros auxiliando por aqui, com os dois laterais nesse ponto. O segundo tempo está aqui embaixo e aí eu vou trazer já para você entender o que aconteceu na segunda etapa. Mas antes eu quero contar como foi esse primeiro tempo para você que está aí. Por quê? Porque foi um primeiro tempo, como eu disse, que a equipe do Libertad ela foi intensa. E essa intensidade gerou alguns perigos. O primeiro perigo foi justamente numa defesaça do goleiro Everton. E a equipe do Libertad caminhava para buscar a sua trilha para o gol do lado esquerdo, buscando as costas do Marcos Rocha. O Marcos Rocha que não é um jogador muito alto. E aí também na base da pressão, para se ter uma ideia, o Libertad aos 7 minutos conseguiu fazer com que o Marcos Rocha errasse um passe e aí pintou um cruzamento na grande área que o Gomes tira de cabeça. Os zagueiros estavam no mano a mano com dois jogadores ali e um outro na cobertura fechando esse cruzamento, mas de forma distante, tanto que o cruzamento sai e o Gomes tem que cortar
na roubada de bola da equipe do Libertad de forma intensa, não marcando a saída na grande área, mas provocando alguns erros. Aos 14 minutos, o Libertad pega uma bola na direita e inverte essa bola na esquerda, buscando o caminho em que o Marcos Rocha ali está, para que, na base da altura, o jogador do Libertad conseguisse ganhar de cabeça. E aí o Ferreira é muito inteligente. Quando o jogador do Libertad toca de cabeça para a meia-lua, já esperando o posicionamento do Ferreira, o Ferreira consegue driblar o Gomes com uma puxada de bola linda, fica cara a cara com o Everton e o goleiro aparece para salvar o que seria o primeiro gol da partida, e seria um gol paraguaio, seria um gol do Libertad. O Everton mostra a cada jogo como é importante para o Palmeiras. E a solidez defensiva do time passa também por isso. Quando algo passa pela defesa, quando algo passa pelos volantes, pelos zagueiros e pelos laterais, é importante que o goleiro possa fazer a diferença, e o Everton tem feito a diferença. Contra o Libertad, lá no 1 a 1, embora tenha falhado na saída de bola, ele conseguiu impedir outros gols, fez a diferença contra o Bahia numa grande partida e fez a diferença na Libertadores novamente, nesse lance que exigiu a sua presença. E aí, como o Palmeiras criou? Eu mostrei para vocês, foi muito mais pelo meio, teve dificuldade de achar os laterais, justamente porque no começo da partida o Danilo tentou fazer uma inversão para o Vinha, não conseguiu. Luan tentou fazer uma inversão para o Vinha, não conseguiu. O Veiga tentou fazer uma inversão lá para a direita para o Marcos Rocha, também não conseguiu. Tudo na base da inversão, sem a jogada apoiada, sem a ultrapassagem, porque o Palmeiras não estava utilizando pontas, e sim dois atacantes ali enfiados no meio, o Veron e o Rony, dois atacantes baixos. Então, eles acabaram não aparecendo muito na partida, apenas nas bolas de contra-ataque do Palmeiras, quando o time deu espaço para o Libertad chegar e para o Libertad ter um pouco de volume de jogo. Ainda assim, sem conseguir ser eficiente para finalizar, a não ser na jogada que eu citei aos 14 minutos. Aí, o Palmeiras usou o quê? O Scarpa centralizado com um chute muito bom. Quando não dá para criar jogada na base da construção, pela intensa marcação, é preciso chutar de fora da grande área. O Scarpa chutou aos 9 minutos, o chute saiu fraquinho. O Scarpa chutou aos 19 minutos, o chute saiu forte e veio a defesa do goleiro do Libertad, Martins Silva. Aos 20 minutos, o Scarpa bateu e fez o gol. Tá, como que ele bateu? Como que ele fez o gol? Bom, para deixar bem claro, o posicionamento do Rafael Veiga é muito importante nessa jogada. Por quê? Porque ele se mexe para ficar atrás dos volantes quando o menino recebe essa bola. E o menino recebe essa bola e toca nas costas dos volantes. E aí os zagueiros se perdem, por quê? Porque naquele momento, Rony e Veron estavam bem posicionados, e justamente puxando a marcação que lhes era designada, justamente porque tinham dois jogadores ali fechando. Só que nesse momento, o Veiga se aproxima para fazer o chute. Então os jogadores têm que sair para a marcação. E o Scarpa inteligentemente também se aproxima. O Veiga dribla, consegue no drible tirar dois jogadores do Libertad. O Rony aparece, consegue tirar a bola ali no bate-rebate. E quando ele tira a bola, o Scarpa está esperto para chegar de frente, batendo sem marcação e consegue fazer o gol. Então há um trabalho pelo meio. Por quê? Porque não tinha o trabalho pelas pontas. O Palmeiras não conseguiu o trabalho pelas pontas. Quando o Veron caiu pela direita e saiu do encaixe, o Palmeiras conseguiu criar uma jogada com ele e com o Rony. Jogada que veio do campo de defesa. Essa jogada foi aos 27 minutos. Depois do Palmeiras abrir o placar, depois do 1 a 0. Foi uma jogadaça vertical. Por quê? Porque os três zagueiros, junto com o Marcos Rocha, que descia para fazer essa saída de três, eles acionam o Gabriel Menino. Quando o Gabriel Menino é acionado, o Veron se destaca da sua posição e corre para a ponta. E o Rony puxa a marcação, vem para frente, e aí esse passe vai para o Rony no meio, o Rony de primeira joga para o Gabriel Veron na linha de fundo, e aí vem o cruzamento para o Rony dominar e bater por cima. Foi uma jogada de linha de fundo que aconteceu, a única, e foi importante por quê? Porque o time usou justamente aquela amplitude e profundidade. Amplitude quando você abre o campo, quando seus jogadores ficam mais próximos da linha de lateral e espalham a zaga adversária, e profundidade, que é quando você tem aquele jogador que vai buscar a linha de fundo. E aí o Palmeiras conseguiu uma jogada que envolvesse o Veron e o Rony. Fora isso, não conseguiu. Precisou do Scarpa, que, como eu disse,
chutou aos 9 minutos, chutou aos 19 minutos, chutou aos 20 e fez. E também chutou aos 33 minutos. E esse chute aos 33 minutos do primeiro tempo gerou um escanteio. Sabe qual escanteio foi esse? Foi o escanteio que o próprio Scarpa cobrou. E nesse escanteio que ele cobra, de cabeça, o Vinha quase faz. O Martin Silva faz uma defesaça. Na sobra, o Gustavo Gomes também quase faz. Então, o Scarpa foi fundamental para, de fato, a equipe funcionar e abrir o placar em um primeiro tempo onde não foi possível construir tanto. Não foi possível criar tanto. E até por isso o Abel Ferreira, na entrevista coletiva, embora não entre com profundidade no assunto, diz que a equipe está ficando cada vez mais guerreira e conseguindo vencer mesmo quando não joga bem mesmo, como aconteceu contra o Libertad. E aí que tá. O Palmeiras sai do primeiro tempo com 1-0, com o Scarpa sendo a grande máquina de chutes. O Veiga tem um chute aos 47 também do segundo tempo, ali na mesma posição do Scarpa, mas o Scarpa sendo a máquina de chutes do Palmeiras, em um deles abrindo o placar e também aproveitando em um dos chutes dele o escanteio gerado para criar lance de perigo que ele mesmo realiza nos dois cruzamentos. O Scarpa cada vez mais importante, mais eficiente, mais participativo na equipe do Palmeiras, seja pelo meio, seja pela ponta. E aí vem a segunda etapa. E a segunda etapa também é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês o desenho que eu fiz aqui dessa segunda etapa, do que eu enxerguei, tá? Se você enxergou diferente, não tem problema nenhum. Estou explicando aqui o que eu pude analisar e o que eu enxerguei dessa equipe. Veja só, é um Palmeiras que espalha um pouco mais o seu time no campo de ataque. E aí, o que ganha? Palmeiras acaba ganhando amplitude e profundidade. E aí essa linha de 4 defensores já tem uma preocupação maior. Ela já precisa abrir um pouco mais, ela já precisa ficar esperta com ultrapassagens que podem acontecer e não só com a armação de jogada que vem por aqui, que pode ter o Danilo acrescentando um homem no meio, conseguindo fazer aqueles 3 jogadores, caso seja necessário, mas com superioridade numérica para ser criada por aqui. Essa é a diferença. E o Palmeiras conseguiu fazer isso, porque o Rony ainda estava como centroavante, também preocupando esses jogadores. Ah, o Rony estava encaixotado. Sim, mas quando você consegue criar a jogada pela ponta, naturalmente o Rony não vai estar sozinho mais. Quando a bola veio parar aqui, você já tem esse jogador infiltrando, ou esse daqui vindo para cá, o ponta caindo para cá, você já tem uma movimentação que gera superioridade numérica para que a bola venha numa finalização no primeiro pau, numa finalização no meio, numa finalização no segundo pau, ou até num chute daqui, como vocês já se acostumaram a ver o Veiga fazendo. E o Palmeiras não perde nada com isso, só ganha. Por isso, o segundo tempo foi melhor. Claro, envolveu também a expulsão do jogador do Libertad? Envolveu, sem dúvida nenhuma, isso ajuda, e até a exposição maior do Libertad. Mas foi um segundo tempo que justamente por isso fez com que o time fosse um pouco mais perigoso e segurasse um pouco mais o Libertad no seu campo de defesa. Segurasse um pouco mais o ímpeto do Libertad. Apesar da exposição, não dava para se jogar com muita força, mas foi na exposição que o Palmeiras aproveitou os erros. Para começar, o Libertad acabou subindo um pouco a sua marcação e nos primeiros 5 minutos, o Palmeiras teve dificuldade, começou a tentar ligação direta nas pontas, algo que não tinha no primeiro tempo nem para tentar, mesmo quando era pressionado pela equipe do Libertad, não tinha as pontas para jogar essa bola em velocidade. Dessa vez, tinha essa possibilidade, porque tinha o Scarpa de um lado, tinha o Verón do outro, e o Rony um pouco mais centralizado. Mas a equipe do Libertad conseguiu fazer com que essas bolas não chegassem redondas e também conseguiu gerar algumas roubadas de bola, mas não conseguiu com eficiência chegar ao gol dessa forma. A questão é que aos 54 minutos pinta um lançamento para o Scarpa, que está ali pelo meio, mas deslocado. Nesse lançamento que ele recebe, deslocando para o meio, ele toma a falta. Ele faz o drible, toma a falta, já com Verón e Rony. Se você observar o lance, na hora que ele vai dar o drible, o Verón e o Rony já estão ali acompanhando o Scarpa. Já são 3 homens por ali e não mais 2 encaixotados. Aí ele sofre essa falta e faz o Martin Silva defender uma bola no ângulo, na baita cobrança de falta que ele sofreu. Mas já era um time com um posicionamento diferente. Já era um time que exigia do Libertad um pouco mais de pressão e também de morte de jogadas.
porque se não matasse as jogadas ali, a superioridade numérica poderia acontecer. No fim das contas, o Libertad acabou se complicando ainda mais por conta da atitude do Pires, que chutou o Rafael Veiga e teve a capacidade de reclamar depois. Eu até tuitei isso, não entendi porque o Pires reclamou depois do árbitro olhar o lance no VAR mais de 10 vezes. Ele tinha que simplesmente dar um joinha e sair do campo e pedir para os jogadores do Libertad correrem por ele, já pedindo desculpas pela bobagem que fez. No fim das contas, essa expulsão deixou o Libertad com um jogador a menos e precisando se expor. O caminho se abriu para um time que, como eu já disse no início do vídeo, tem números expressivos de ataque. No fim das contas, o Verón perde um gol cara a cara. Mas olha só o detalhe. O Verón perde esse gol cara a cara com o Martin Silva em 2 bolas seguidas, numa jogada que o Scarpa aparece onde? Pela ponta. O Scarpa aparece pela ponta, o Veiga aparece apoiando, e aí nesse apoio de jogada, o Rony surge no meio com o Verón na ponta direita. E a jogada se desenvolve assim, com o Palmeiras já configurado com pontas e centroavante e apoio de quem está no meio, como eu mostrei aqui na prancheta tática. Então isso funciona muito bem com a equipe do Palmeiras, ainda mais com uma equipe exposta. Mas mesmo sem exposição, mesmo com um jogador a mais, na minha concepção, o Palmeiras funcionaria melhor no primeiro tempo já com os pontas por ali para gerar esse tipo de jogada. Bom, o Verón não fez esse gol, tá certo. Mas depois, aos 65 minutos, o Rony faz uma jogada, faz o gol numa jogada do Marcos Rocha. O Libertad já não tinha mais volantes. É só observar nos melhores momentos que apenas a linha de 4 homens que está por ali correndo para trás, o meio está completamente aberto, o Libertad já não tem mais volantes. O Palmeiras dispara. O menino, ele recebe o passe do Danilo, e aí nessa ele solta para o Marcos Rocha joga a bola para o Rony colocar para dentro. Detalhe, o Marcos Rocha surgindo pela direita, e aí ele tinha o Veiga chegando ali por trás, o Scarpa chegando na ponta e também por ali, além do Rony, o Verón aparecendo para finalizar. Os 3 homens de frente dentro da grande área, com o lateral apoiando e o meia na meia-lua para finalizar. Aquela configuração, como eu disse, que gera muito perigo, que gera superioridade numérica, que eu mesmo mostrei na prancheta agora há pouco. O Palmeiras consegue fazer o segundo gol, ganha um pouco mais de fôlego. E a partir desse momento, o Danilo vira uma máquina de passe. Ele já tinha soltado bola para o Verón, para o Rony, para o Scarpa, buscando velocidade. No fim das contas, aos 76 minutos, tem uma jogada interessante que é um passe do Zé Rafael. O menino faz o corta-luz e aí ele vira o homem de infiltração. A bola vai na esquerda para quem? Para o Scarpa. O Scarpa na ponta esquerda, depois do corta-luz do menino, chega para fazer o cruzamento. E aí ele tem na área o William no segundo pau, o Verón chegando no meio, o Gabriel Menino também aparecendo para cabecear no primeiro pau, na infiltração. Obviamente que tinha um jogador chegando no meio para complementar caso a bola pintasse ali na meia-lua. Palmeiras de novo, com 3 homens na grande área, um homem chegando na ponta para o cruzamento e um jogador de meio posicionado. Palmeiras com um padrão que lhe deu bons resultados no segundo tempo. Aos 78 minutos, acontece do outro lado. Na verdade não, acontece do outro lado não. Aos 78 minutos, o Marcos Rocha, eu li o Marcos Rocha aqui e me traí. O Marcos Rocha faz uma bobagem, eu quis registrar só o recuo do Marcos Rocha para trás, depois do Everton salvar, auxiliar, na verdade, ajudar a travar a jogada. Ele sai, não comete o pênalti, seria muito ruim um pênalti ou uma falta. Na verdade era uma falta porque ele estava fora da grande área. Não comete a falta, seria ruim ele arriscar um cartão vermelho por ali. Marcos Rocha se recupera e trava o chute que vem do Libertad, que seria uma diminuição de placar. Aos 82 minutos, a importância do Everton também na fase ofensiva é algo que eu quero destacar. O Everton dá um lançamento para o William, que já está como centroavante da equipe. O William dá um passe de primeira para o Scarpa, que já está na ponta esquerda. Na ponta esquerda, o Scarpa dispara e o menino aparece novamente como um elemento de infiltração para finalizar. O Verón já estava na ponta direita e o Zé Rafael já aparecia pelo meio. Mas eles foram realmente com muita lentidão para a bola. O Libertad tinha 1 a menos, o placar já era de 2 a 0. Eles falaram, se o menino não fizer,
não tem grande problema, a gente está um pouquinho mais para trás para também não ser surpreendido, ter superioridade numérica no momento da defesa. Mas novamente o Palmeiras uma configuração de verticalidade, com ponta auxiliando, com ponta criando. Esse é o ponto que eu estou destacando, é assim que eu fecho a análise de hoje. Um Palmeiras que tem que ficar atento nas configurações que coloca em campo. Às vezes sofre porque não aposta nas suas laterais, nas suas pontas, na velocidade que tem e acaba encaixotando, como foi no primeiro tempo, dois dos seus jogadores perdendo basicamente esses atletas na fase ofensiva e por isso precisando muito dos chutes de fora da área, sem uma construção de jogo apoiado pelas pontas, com dois homens que praticamente não jogaram. No segundo tempo, Palmeiras conseguiu, com outra configuração, aparecer mais. O Libertad, com um jogador expulso, evidentemente auxiliou e muito a equipe do Palmeiras. Mas não foi porque quis, foi porque o Palmeiras provocou uma jogada no campo de ataque que exigiu que o Cáceres fizesse uma falta. No fim das contas, eles já tinham perdido a cabeça e aí o Pires foi lá e fez aquela bobagem. O Palmeiras se aproveitou muito bem. E isso é mérito. Há quem diga que não, e daí que estava com um a menos? Era obrigação, não era obrigação. Naturalmente, é obrigação um time se impor. Tentar se impor, melhor dizendo, quando tem um jogador a mais. Conseguir se impor é outra história e o Palmeiras conseguiu se impor com muita capacidade. Foi muito melhor do que na última partida, tendo um jogador a mais e trabalhou melhor a sua marcação no primeiro tempo, depois do comecinho do jogo, quando ainda havia um placar igual, quando ainda havia um 0-0. Bom, falei bastante sobre essa partida, já mais de 21 minutos de vídeo, e eu não vou me estender mais. Eu só quero deixar aqui o meu agradecimento a você que acompanhou esse vídeo. Espero que você tenha curtido, entendido a prancheta. Quero agradecer os comentários, a galera mandando ideia de câmera de cima, de edição, enfim, são muitas coisas que podem pintar mais pra frente, e também a galera curtindo muitos vídeos. Quero agradecer demais você que curte, você que se inscreveu no canal já somos mais de 23.300 inscritos, cada vez o número sobe mais, eu estou muito contente com isso. Os membros do canal, que alegria, obrigado pela colaboração também. Se você não é inscrito, seja inscrito, eu vou ficar muito contente, seja bem-vindo. Se você ainda não é um membro do canal e quiser ser membro do canal, vai lá, clica no Seja Membro, eu também vou ficar muito contente. Deixa seu like, deixa seu comentário, se você curtiu, eu vou ficar feliz de ler que você gostou. Se você tem algo a acrescentar, por favor, em alto nível, eu vou ficar muito contente, assim como se você tiver algo a discordar em alto nível, eu também quero ler aqui nos comentários. Valeu, um grande abraço, bora falar de futebol.